Paulo, no ar. Tá certo. Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com o nosso web meeting da Sociedade Brasileira de Administração e Oftalmologia, da SBAL, e hoje nós temos a honra de receber o Dr. Juan Carlos Cabaleiro. Ele é oftalmologista especialista em retina e vítreo do Instituto de Moléstias Oculares de São Paulo. Ele é editor e autor do livro O Essencial em Biometria, uma resposta apropriada para cada caso. Ele é autor de mais de 40 capítulos em livros de oftalmologia e 46 trabalhos científicos. E ele vai nos contar hoje, dividir conosco, a experiência que ele tem da administração de uma clínica oftalmológica que tem um volume bastante grande. Juan, é com você. No final nós conversamos e respondemos as perguntas dos nossos assistentes. Por favor, pode iniciar. Obrigado, Paulo. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar participando desse teu evento, que você está presidindo da melhor maneira possível. O tema que eu vou falar, eu imaginei, vamos nós médicos, nós administradores, nós funcionários, vamos entrar numa viagem, vamos imaginar a peripécia de um paciente dentro de uma clínica oftalmológica. Por isso que eu coloquei esse título, O Caminho do Paciente dentro de uma clínica oftalmológica. Isso nós só teremos ideia de como o paciente se sente desprotegido se a gente se colocar no lugar do paciente. Nessa viagem que vamos fazer agora, imagine você sendo paciente. Quando um paciente procura uma instituição, o primeiro contato dele com a clínica ou com a instituição, ou será de uma maneira virtual, que hoje está muito em voga, através das redes sociais, do homepage, e simplesmente pela internet, ou pelo tradicional método do contato telefônico. Esse seria o primeiro contato do paciente com a clínica que ele está procurando. O contato físico, geralmente, é o segundo contato, porque raramente o paciente chega numa clínica, numa instituição, diretamente, sem fazer um agendamento prévio, sem fazer uma pesquisa através da internet, das qualidades, das especialidades, das especificações de cada clínica. O contato virtual, provavelmente hoje é o mais usado para que o paciente entre em contato com uma clínica. Portanto, o homepage da clínica tem que ser o mais claro possível, tem que ser objetivo, não pode ficar enrolando muito, informações dispersas, tem que ser específico no setor que a clínica tem um desprendimento maior, uma especialidade mais difundida. Ainda dentro do contato virtual, nós temos que dar no homepage da clínica ênfase às áreas de destaque da clínica. Se a clínica tem um enfoque maior na área de refrativa, um enfoque maior na área de catarata, no setor de retina e vítreo, isso tem que aparecer como um destaque, porque é realmente o chamariz da clínica para esse serviço. Os serviços oferecidos têm que ser discriminados de uma maneira objetiva, o paciente tem que ler de uma maneira fácil de entender e se identificar com aquilo que ele está procurando. Não transmitir a ideia que o homepage é mais uma propaganda a mais. Isso vai ser um convite para o paciente que estamos procurando já passar para a página seguinte ou sentir que realmente não é o que ele está procurando. A clínica tem que definir a operacionalidade do serviço da internet. Ela vai fazer agendamento pela internet? Ela vai oferecer alguns serviços, algum blog que os pacientes estão em contato sempre com a clínica? Isso tem que ser muito definido de uma maneira objetiva e clara antes que esse homepage fique disponível para os pacientes. O contato telefônico seria a segunda maneira que o paciente, teoricamente, vai entrar em contato com a clínica. Na minha opinião, ainda é o cartão de visita de uma clínica. Quem está responsável pela telefonia tem que ser uma pessoa ágil, objetiva e, principalmente, mostrar interesse em resolver o problema do paciente. Quando o paciente sente que do outro lado da linha tem uma pessoa omissa, que está distraída, que não está familiarizada com o dia a dia da clínica, evidentemente esse paciente vai ser a primeira frustração
do contato que ela teve com a instituição. Tem que ser um pessoal altamente treinado e capacitado para responder às perguntas de um paciente ansioso que acha que o problema dele de saúde é o único do mundo, então ele requer atenção, a pessoa tem que ser atenta, objetiva, dar atenção ao paciente sem ser prolixo. E tem que existir uma interação muito peculiar com os serviços virtuais e a recepção, ou seja, tudo que é oferecido, tudo que é divulgado, deve ser realmente concretizado no momento que o paciente entra em contato com a clínica ou com a instituição. O contato telefônico, a telefonista, tem que ter uma cumplicidade com a equipe médica, com a recepção e com a enfermagem. De nada adianta que a pessoa ofereça várias peculiaridades do atendimento ao paciente, esse paciente chega aqui no contato físico, encontra uma recepção mal-humorada, uma enfermagem omissa e a equipe médica desinteressada. Tudo isso tem que existir realmente essa cumplicidade entre esses setores. Aí o paciente já fez o contato virtual, já fez o contato telefônico, ele chegou, pessoa física, estou chegando na clínica. Quem vai ser a pessoa que vai receber essa pessoa por primeira vez? Às vezes, o primeiro contato que ele tem com alguém da clínica é com o manobrista, ou com o taxista, ou com o segurança, ou às vezes é o pessoal de limpeza que está na parte externa, e os pacientes simplesmente perguntam é aqui que é a clínica tal, é aqui que faz cirurgia tal. Se todo esse pessoal, manobrista, taxista, segurança, é também treinado no beabá da clínica, isso é uma maneira de surpreender o paciente. Ele vê que há realmente uma equipe bem treinada, uma equipe de apoio, e esse pessoal de apoio, que é a linha de frente da clínica, realmente também tem que estar familiarizado com tudo que a clínica oferece. Ainda no contato físico, o paciente vai entrar em contato com a recepção, com a enfermagem e a administração. A recepção é o segundo cartão de visita da clínica. De nada adianta você prometer atendimento espetacular pela internet, serviços ultra diferenciados pelo sistema de telefonia, se o paciente chega e encontra uma recepção mal-humorada, uma recepção que não presta atenção naquilo que o paciente está querendo, ele quer atenção, mesmo que a pessoa esteja ocupada com várias atividades simultâneas, um sorriso, olhar no olho do paciente que acabou de chegar, oferecer ajuda, explicar que daqui a pouco será atendido, isso demonstra interesse, demonstra realmente comprometimento. A recepção, portanto, além do pessoal da telefonia, tem que ter experiência, agilidade, educação e sempre em contato direto com o médico. O médico tem que estar sempre participando de como está o ambiente da recepção, da sala de espera. A recepção tem que ter essa cumplicidade. Falando para o médico, existe um paciente que já está um pouco atrasado, já está criando um certo tumulto. Então, esse tipo de observação, a recepcionista não deve se limitar a fazer o atendimento burocrático, de papelada, de burocracia. Tem que estar atento a tudo o que acontece no ambiente que ela trabalha. Ela deve organizar a sala de esperas, lidar com pacientes ansiosos, pacientes exigentes, pacientes chatos, que temos, infelizmente temos, mas temos que aprender a lidar com isso. E ninguém melhor que a própria recepcionista, às vezes a enfermagem que está próxima, tomar atitude, chegar na frente e surpreender o cliente com atendimento diferenciado. Esse é o nosso lema. A enfermagem, portanto, também já é um segmento altamente técnico, específico, né? E a enfermagem sempre está de ponte entre o médico e a recepção. Portanto, deve existir uma sintonia entre esse tríade, a enfermagem, médico e recepcionista. O médico, agora, chegamos na figurinha difícil da história. É o médico. O médico é o que tem que abaixar a bola um pouquinho agora. Acabou o tempo que o médico bom é aquele que faz o paciente esperar 2 horas para ser atendido, ou 1 mês, 3 meses para marcar uma consulta. Acabou. O paciente está ansioso, está querendo resolver o problema dele, ele exige pontualidade,
ele exige humildade, o médico tem que ter uma perfeita cumplicidade com a telefonia, com a recepção, com a enfermagem. Essa sintonia é fundamental para que o paciente se sinta também seguro. Concluindo, trabalho em equipe, que inclui a telefonia, a recepção, a enfermagem e o médico, trabalhar em equipe. Motivação do pessoal de apoio. Nós temos que estimular sempre essas pessoas que estão na nossa linha de frente. Quando a gente fala em motivação, a primeira coisa que alguém pensa é aumentar o salário, aumentar os benefícios. Isso tem vida curta. Você não consegue ficar aumentando o tempo todo. A gente tem que colocar na cabeça dos nossos funcionários que existe um trabalho. Todo mundo precisa trabalhar. Não adianta você trabalhar infeliz. Você tem que gostar, pelo menos, do que você faz. Independente de você estar satisfeito com o salário, com os benefícios que a instituição te oferece, mas uma vez que você se propõe a atender pessoas doentes, você tem que se doar. Ou você muda de profissão. Isso vale tanto para telefonista, para recepcionista, para enfermagem e também para o médico. Bom, esse seria o primeiro assunto. E o próximo está praticamente em conexão, e já podemos passar para o próximo segmento, que o título é O que um paciente cirúrgico busca numa clínica oftalmológica? Ou seja, aqui já é um paciente específico, ele já está procurando uma clínica para ser operado. Ele já consultou, já fez exames, já ouviu várias opiniões, agora está procurando uma instituição para resolver seu problema. É um paciente cirúrgico. Se um paciente clínico de consulta já é um paciente ansioso, você imagine e multiplica por 10 um paciente cirúrgico. Ele realmente requer uma atenção especial, que nós vamos tecer alguns comentários sobre esse tema daqui para frente. Então, o que o paciente procura? Ele procura credibilidade, ele procura experiência, infelizmente isso só o tempo nos dá, bons resultados, isso inclui comprometimento, organização e eficiência. Esses são os 5 tópicos que o paciente cirúrgico procura para resolver o seu problema de cirurgia. A primeira impressão que o paciente tem do ambiente cirúrgico já começou no contato. Se a telefonia não conseguiu esclarecer tudo o que o paciente gostaria, evidentemente a telefonista não é uma pessoa técnica, mas o básico do que esse paciente fará, o preparo, alguma orientação, ela tem que ter conhecimento para estar nessa função. Quando não consegue responder, explica para o paciente que retornará, elas colherá informações mais específicas ou com o pessoal da enfermagem ou com o próprio médico, para que esses questionamentos sejam respondidos no seu devido tempo. A recepção também, assim como no primeiro bloco nós falamos de uma pessoa que tem que estar atenta, educada, interessada em resolver o problema do paciente, né? O espaço físico da instituição, principalmente na parte estética, na parte de higiene, transmitir o ambiente de que realmente a obsessão da clínica em relação ao ambiente cirúrgico é que haja uma higiene perfeita, uma asepsia perfeita e todos os cuidados para evitar qualquer tipo de complicação relacionada com esses cuidados pré-operatórios. Portanto, a segurança no seu caminho até o procedimento cirúrgico vai chegar na consulta médica. A consulta médica de um paciente cirúrgico tem que ser altamente esclarecedora. É melhor o médico não perder, ele ganhar tempo, aumentando
o tempo de consulta pré-operatória que ele precise, num pós-operatório não muito bem sucedido, ele ter maior tempo e, às vezes, de uma maneira não muito confortável. Portanto, a consulta prévia ela tem que ser objetiva, explicar e dar ênfase à expectativa real dos resultados que o paciente vai ser submetido. Às vezes, pacientes ativos ou que já foram submetidos a processos refrativos chegam com uma expectativa muito alta em relação aos resultados. Esses pacientes precisam ser muito esclarecidos em relação aos procedimentos médicos, aos exames pré-operatórios, aos resultados imprevisíveis de acordo com o estado atual que a córnea, que o cristalino, que a retina se encontra. Essas informações todas devem ser informadas ao paciente de uma maneira detalhada, de uma maneira objetiva, no pré-operatório. Assim também, todos os procedimentos que o paciente realizará até ser submetido ao ato cirúrgico propriamente dito. Todo paciente cirúrgico normalmente é submetido a vários exames complementares. Nós temos que explicar aos pacientes sobre os equipamentos e o objetivo de cada exame que ele vai ser submetido. Geralmente esses exames são onerosos, têm custo. Quanto mais você explicar ao paciente a importância dele realizar esses exames pré-operatórios, e muitos deles indispensáveis para o procedimento cirúrgico, damos uma explicação especial ao objetivo de cada procedimento ou exame pré-operatório. Portanto, aí o papel da enfermagem é muito importante. Geralmente, nesses procedimentos, a tecnóloga também, nesses exames pré-operatórios, há uma participação muito próxima do paciente da enfermagem da tecnóloga. E, normalmente, às vezes, o paciente tem um certo receio em fazer algumas perguntas para o médico, acaba fazendo, de uma maneira talvez mais despojada, perguntas que ele não faria para o médico, faz para a enfermagem, né? Portanto, nesse ambiente de preparo de exames pré-operatórios, a higiene o tempo todo tem que ser rigorosa. Tolerância zero para qualquer situação que possa levar à contaminação. E deve existir uma organização do fluxo dos pacientes. Uma clínica de alto volume, muito cuidado com o nome dos pacientes, pacientes com nomes parecidos, cuidado com o olho que vai ser operado, com o olho que vai ser examinado, cuidado com o procedimento, checar, checklist, sistema de aviação. Tem que ser realmente checado tudo para não ter nenhuma surpresa no pós-operatório. O centro cirúrgico tem que transmitir segurança, seguir rigorosamente todas as normas da vigilância sanitária. É obrigatório ter uma enfermeira padrão responsável, um farmacêutico responsável, e isto aqui que nós fazemos já há muitos anos, que é o controle biológico e ambiental do ar-condicionado. Isso é fundamental dentro de um protocolo de prevenção de processos infecciosos. A disciplina rigorosa dos funcionários médicos e enfermagem. Ou seja, não adianta você pregar uma norma se você não testemunha, não dá o exemplo, você médico, você tem que seguir as normas básicas de asepsia. Usar sempre máscaras que cubram o nariz, a boca, lavar a mão o tempo todo, tem que ter disponibilidade de álcool gel, de produtos antissépticos para a higiene das mãos, transmitir ao paciente que a clínica tem uma obsessão por medidas de higiene e controle de infecção. Isso fará com que o paciente fique mais seguro, que ele se submeta ao procedimento que está sendo programado de uma maneira mais segura, ele se sente mais confortável e ele se sente protegido. Portanto,
o paciente que vai ser submetido a um procedimento cirúrgico, que vai para uma clínica para ser operado, ele deve sentir-se em um ambiente seguro, eficiente, ameno, higiênico, agradável e, sobretudo, deve sair extremamente satisfeito. Por isso, voltamos à primeira parte da apresentação, em que a clínica tem que divulgar naquilo que realmente é o forte da instituição. Tem um setor de catarata que é realmente de referência, tem que ser divulgado. Um setor de refrativa que é referência na cidade, no estado, tem que ser divulgado. A mesma coisa nas outras especialidades. E sempre a mensagem principal: você médico, você administrador, você funcionário, você pessoal de apoio, se coloque sempre no lugar do paciente. Algum dia você vai ficar doente e você vai precisar tudo isso de uma maneira pessoal. E é aí que normalmente as pessoas valorizam esse nosso trabalho. O nosso trabalho é cuidar de pessoas doentes, de pessoas carentes, de pessoas que precisam de uma solução. Se nós, além de investirmos no nosso conhecimento científico, nós temos que baixar a bola, nós temos que nos colocar sempre no lugar desse paciente e ajudar da melhor maneira possível e fazer com que a nossa profissão seja gratificante para nós, para os pacientes, e que nosso trabalho seja realmente uma bênção, né? Existem as pessoas que têm suas crenças, nós pegamos pessoas de todas as raças, clérigos e origens, então nós temos que estar preparados para enfrentar todas essas situações. Basicamente era isso que eu tinha para expor. Ainda temos tempo para algumas perguntas, você fica à vontade, e era isso que eu tinha que falar. Tá certo. Bom, basicamente, Juan, você disse que a clínica tem que valorizar os pontos fortes, né? Isso é uma coisa importante no dia de hoje. Aquilo que você faz bem, você tem que fazer melhor. E aquilo que você não faz bem, você deve encaminhar da melhor maneira possível, né? É essa a tua visão que você tem no teu dia a dia? Vocês têm todos os serviços dentro da instituição? Como é que você age quando você, teoricamente, tem por exemplo, serviço de catarata, retina in vitro aí, é bastante forte. Mas quando você tem um paciente de órbita, um paciente de estrabismo, qual a tua posição em relação a isso? É uma pergunta muito oportuna. O que nós temos aqui, felizmente, na instituição, temos praticamente todas as especialidades. Como você se referiu, nós não temos especialista em órbita, e quando temos algum caso que requer a intervenção de especialista, nós não temos nenhum tipo de receio, nenhum tipo de constrangimento em explicar ao paciente que esse procedimento deverá ser feito por um especialista apropriado, que nós não temos na instituição. Nós temos até, às vezes, a liberdade de sugerir algum nome, e o paciente fica totalmente à vontade de procurar essa indicação nossa, ou, através de outros serviços, ele pode procurar esse atendimento. Certo. Você mencionou sobre blog para pacientes, né? Hoje em dia, isso aí está meio... A gente tem visto no WhatsApp na última semana, principalmente depois aí da morte de uma paciente famosa, que deve se evitar de fazer qualquer comentário em relação a pacientes, seja no Facebook, no WhatsApp. E como é que você vê, por exemplo, ter um blog para paciente e o paciente, eventualmente, fazendo perguntas para médicos da clínica sobre patologias, né? Porque, pelo meu entendimento, o Conselho Federal de Medicina proíbe isso, né? E hoje ainda li um artigo sobre isso, que seria expor o paciente a qualquer tipo de coisa. Mas essa geração Y é uma geração muito rápida, ela quer tudo no teclado e uma resposta muito rápida. Vocês têm algum blog de pacientes aí na instituição, já que é uma instituição de alto volume? Como é que você manuseia esses pacientes? O único blog que está em ação no momento, que está funcionando, é o blog da Catarata do Virgílio,
que ele é direcionado para colegas, não está aberto a pacientes. Sim. Me corrigindo aqui, o pessoal de apoio me corrigiu. Também é aberto para pacientes, mas é uma maneira de o paciente entrar em contato, ele faz perguntas, às vezes até do seu próprio de saúde, as respostas que nós damos são de uma maneira genérica, de uma maneira esclarecedora, longe de que isso se torne uma consulta médica, uma coisa mais profunda. E, no fundo, sempre é sugerido ao paciente fazer uma consulta. Certo. Você também mencionou a atitude, né? A atitude dos colaboradores, seja o pessoal básico, o pessoal da recepção, de enfermagem e dos próprios médicos. A gente sabe que a atitude é mais importante que o fato, né? Às vezes acontece um fato desagradável, mas a atitude tem que ser tomada de uma forma rápida, que dê credibilidade e eficiência para o paciente. Qual o tipo de intervenção que vocês fazem quando acontece algum fato inesperado, por exemplo, uma infecção que ocorreu, que não era esperada? Eu sei que é raro na instituição, mas eventualmente pode acontecer, uma cirurgia de retina que não saiu o resultado esperado. Qual a atitude que você prepara o teu pessoal em relação a esses pacientes? Bom, o preparo já começou na consulta prévia. Aquilo Sim. que eu falei e dei muita ênfase, é o que em espanhol fala, tempo de silla. Quanto mais você esclarecer ao paciente aquilo que vai ser submetido, e o paciente é obrigado aqui a ler um protocolo, um informativo, no qual ele lê e ele assina que leu, que esse procedimento que ele fará é possível que ocorram complicações, e essas complicações são detalhadas. Bom, você perguntou, aconteceu a complicação, qual é a norma nossa aqui, como nós procedemos? Primeira coisa, o paciente tem que saber no ato, acabou o procedimento, se o paciente está um pouco sedado, nós esperamos que ele acorde bem. Enquanto isso, nós já falamos com a família. Aconteceu uma intercorrência cirúrgica, detalhamos tudo, sem nenhum tipo de constrangimento. Aconteceu isso, e o paciente vai ser orientado em relação aos cuidados, que ele normalmente vai ser diferente dos outros pacientes que fizeram o mesmo procedimento no mesmo dia, mas eu acho que o principal é no imediato momento que aconteceu, logo que se tiver a oportunidade, explicar ao paciente o que aconteceu, como vai ser a evolução provável disso, e não ficar enrolando. Fala que houve a complicação, porque se você não falar, o colega da esquina vai falar rapidinho. Está correto. Você falou também da importância de seguir normas e padrões. Certamente você faz uma regulamentação aí dentro do Instituto, né? Agora, como é feita essa fiscalização? Né? Porque você tem níveis diferentes de pessoas que trabalham dentro da mesma instituição. Então, como você fiscaliza resultados? Como você mede o resultado, por exemplo, de um colaborador que está há 3 meses e outro que está há 3 anos? Né? São pessoas diferentes, mas às vezes aquele que está há 3 meses entrega um resultado melhor do que o que está há 3 anos e acomodado. Existe alguma fiscalização, poderíamos assim dizer, alguma norma de busca de medida de resultados em relação aos colaboradores que entregam mais resultados e menos resultado, e qual a conduta que vocês tomam quando observam que determinada situação está abaixo do resultado esperado? Não existe nenhuma norma definida, é mais uma norma informal, ou seja, nós temos assim um senso de observação, você conhece o Virgílio, parece que tem 10 olhos ao mesmo tempo, né? Ele percebe rápido quando alguma coisa não está funcionando. E todos nós acabamos adquirindo essa capacidade de chamar a atenção ao funcionário por esse ou outro motivo, em uma conversa realmente direta, não constrangedora, mas no sentido de que ele cresça profissionalmente. Evidentemente, se esse não for o resultado esperado, né, aí outras normas serão tomadas. Né? Tá certo, Juan. Nosso tempo aí está finalizando. A SBAL agradece em nome de todos os seus associados a tua presença, por dividir conosco a sua experiência num instituto de grande volume, igual de vocês, extremamente respeitado perante os colegas. Nós temos mais perguntas que depois eu vou te encaminhar, né, e eu gostaria de agradecer mais uma vez, dizendo que numa próxima oportunidade a gente vai te trazer para falar de outras coisas mais pontuais. Muito obrigado, boa noite, e eu entrego agora ao Dr. Nilton Andrade Júnior para dar seguimento ao Web Meeting da Braskem.
Boa noite a todos, muito obrigado.